Olá, eu sou a professora de texto Edilânia Eu sou o Hélio de Souza. Eu sou a Ellen Kaline. e nós estamos neste podcast hoje para conversar sobre o livro Procura-se um Coração, da escritora Lúcia Seixas. Ela é formada em jornalismo, exerceu a profissão durante 30 anos e se dedicou à escrita de livros. Seus temas geralmente estão relacionados à medicina, mas, por ser narrativas, a gente também encontra temas sociais. Como, por exemplo, durante a narração, a história do livro Procura Seu Coração, nós vemos na própria família da protagonista, que era a Emanuele, um conflito familiar, onde o pai, Arthur, e a mãe, Ana, tinham uma relação quebradiça, que muito facilmente se rompiam e estavam interligados até com a raiz da relação deles. E também vemos temas de superações, porque mesmo com todas as dificuldades, eles enfrentam e conseguem seguir em frente. Eu acho interessante o que Elis mencionou, porque essas dificuldades que a Ellen também mencionou, elas estão em um problema raiz, que é a gravidez de Ana aos 16 anos. Né? O que é que vocês podem trazer sobre o que a gente entende em relação à gravidez na adolescência e por que isso pode ter gerado o conflito entre Arthur e Ana? Como a Ana, ela engravidou muito cedo, as propostas, os sonhos, as ideias que ela tinha para o futuro tiveram que ser mudadas bruscamente. Ela basicamente ganhou uma responsabilidade muito grande que ia ficar com ela até o fim, vamos dizer, de sua vida, se algo não ocorresse. Aí por causa disso ela teve que se reestruturar, parte dos sonhos dela teve que deixar de lado, perdeu parte da diversão da adolescência e teve que ficar maduro mais rápido. Aí isso fez com que a personalidade dela, quando ficou adulta, ficasse estranha. Tem hora que ela se exalta muito fácil, tem hora que ela se cala, fica só com ela. Ela perdeu grande parte do que ela tinha e ficou com a personalidade distorcida, vamos dizer assim. Não fica claro, né, mas parece até que ela, de certa forma, culpa Arthur por perder esses sonhos. Como ela citou, ela se privou. E eu também acho assim que ela meio que joga a culpa na filha dela. E também a gente vê num livro que ela tenta ter uma amizade com a filha, mas a filha não se sente à vontade para falar com ela. Nessa situação, acaba que ela também procura descobrir para evitar. Ela tem medo que a filha dela passe por uma situação igual. Aí, ela, como foi citado, Emanuele, em vários momentos, diz que a mãe, toda a vida que ia conversar com ela antes do problema, antes de começar a se fechar ainda mais, ela toda dizia: filha, quando você começar a ter relações, me fale tudo, por favor. Eu sou sua amiga. Não esconda, por favor. Vamos evitar um problema futuro. Como se tivesse com temor de algo acontecer igual aconteceu com ela. Mas eu creio que já por essa pressão, a filha já não se sentia à vontade, porque ela tinha medo de como a mãe iria reagir. Uhum. Aí, passando desse problema da mãe, ainda tem outros problemas dentro da própria casa, como por exemplo a empregada. Que a empregada, ela não tem uma formação muito grande, e o Arthur, que é o pai, é um professor de português. E no livro nós temos várias situações onde eles ficam discutindo, porque a fala dela que está incorreta, vamos dizer assim, em português, gramatical, em concordância, o Arthur ele fica louco, ele não consegue aceitar que ela não entende isso, ele vai debater. E fica lá horas e horas discutindo um único assunto. Só que, assim, a gente também tem que entender que isso acontece porque nem todas as pessoas têm a oportunidade de ter um bom ensino. Então, é certo ele corrigir, entre aspas, mas, como é que se diz? Não. A gente compreende que tem uma questão social Ele tem envolvida, que né? entender o lado dela, que ela não teve a oportunidade de ter uma formação, enfim. A gente pode relacionar a situação de Arthur também em outro momento onde fala a situação de quando eles vão fazer compras. Que eles passam em feiras de rua, de mercados, vamos dizer assim, feirões, que nós temos cidades... não tem muita cidade grande, mas em cidades mais interior, nós temos feiras grandes com vários produtos, com a galera agricultor que tem produto para vender, vamos dizer assim. Aí lá, ele ficava louco quando via escrito errado, placas, situações, vendo produtos. Ele ficava, não conseguia aceitar. Ele ia lá e brigar com o povo que tava vendendo coisas. Isso é interessante porque aí a gente não pode dizer que Arthur tinha uma implicância ou um preconceito com a forma como
a funcionária dele falava. Na verdade, ele tinha uma compulsão por correção. Então, independente, né, da classe social, ele tinha... É como se ele se sentisse na obrigação, como professor de português, de corrigir. O que hoje a gente sabe que existe adequações, né? Sim. É pra ele como se estivesse matando a língua. Toda vez que ele visse um... Isso. É. É essa a sensação que É ele porque tem. ele achava aquilo um absurdo, porque para ele era normal, todo mundo tinha que escrever certo, falar corretamente, só que sabemos que não funciona exatamente assim. Aí saindo desses problemas sociais, ainda tem a questão da idade de Emanuele, que era apelidada como Ela, que fazia com que ela tivesse um turbilhão de emoções e situações repentinas que ocorriam. E a situação maior do livro, né, como o Hélios mencionou, a mudança de vida de Ana aconteceu aos 16 anos. E a mudança de vida de Lela também vem a acontecer exatamente nessa mesma idade, 16 anos. Eu creio que é bastante importante a gente ressaltar esse tema de autodescoberta, já que os personagens eles passam por um processo de crescimento durante a trama e tal, e também essa fase da adolescência. Já tem a mudança normal, né, de adolescente, mas várias questões vêm trazer esse amadurecimento mais rápido para a personagem principal. Tratando ainda dessa parte da questão de emoções, temos uma personagem que é a melhor amiga da protagonista, que é a Emanuele, que é a personagem chamada Júlia. Júlia tem uma, como pode dizer, ele é dependência de um rapaz, uma dependência emocional. Ela simplesmente não consegue, ela fica louca por um rapaz chamado Daniel. Não, Gabriel. O Biel, ele faz o que um garoto, vamos dizer, normal, popular de uma escola faz. Ele gosta de jogar futebol, brinca e faz um monte de coisa que acaba que degradando um pouco a imagem dele, faz com que as pessoas que não gostam dele tenham que falar. Mas Júlia basicamente esquece, ela fez, não tem, é tudo bom aqui, não tem nada ruim, ele é o melhor de todos e acabou a história. E é tão compulsivo que em uma conversa normal ela entra um assunto. Se ele passa na rua, ela esquece tudo que tá acontecendo e fica lá olhando, olha, tá ali o rapaz. A gente vê que a maioria dos temas estão relacionados às relações, seja entre pai e mãe, entre mãe e filha, entre adolescentes, entre amigos, porque Lela tem amigos muito fiéis, né, já que eles estudam há muito tempo. Mas o tema central mesmo desse livro é a doação de órgãos. E exatamente porque a mãe de Lela descobre a necessidade de entrar nessa fila de espera, né? Sim. Aí, a fila de espera no nosso país, como é citado muitas vezes no livro, ela é uma fila única em si, onde é organizada através de tipo sanguíneo, a ordem de entrada, o tipo sanguíneo da pessoa, o porte físico e a condição. Nessa situação, a pessoa rica e pobre, como a gente pode dizer, elas estão na mesma situação. Se você tiver uma situação em onde você não precisa agora, nesse momento, um rico não vai receber o órgão tão cedo. Normalmente, as pessoas que estão alojadas nos hospitais têm prioridade para a recepção de órgãos. Mas, se um caso for mais grave, vai ter uma situação, vai estar com maior prioridade. Nós tivemos, há pouco tempo atrás, ano passado, em 2023, o caso do Faustão. Faustão, ele estava num caso crônico, que ele tinha um grande, considerado o segundo mais grave do Brasil. Ele recebeu seu órgão até com uma velocidade, uma boa... Foi rápido, Foi né? bem... Assim, depois da internação, pouco tempo depois ele conseguiu o órgão. E isso fez com que o pessoal ficasse incrédulo, porque como é que o rapaz rico aqui recebeu o órgão rapidamente? Isso aqui tá estranho. Eu acho que será que ele comprou o órgão? Será que ele usou o dinheiro dele para conseguir? Isso teve que o governo, a parte de saúde, o Ministério da Saúde, teve que ir lá e se pronunciar e explicar o caso, dizendo que o Faustão ele é um caso muito grave e ele, vamos dizer, teve a sorte de um rapaz que tinha um porte físico parecido com dele e com um tipo sanguíneo igual, morreu, teve a morte cefálica, que é o que confirma e permite a doação na maior parte dos casos, e fez com que a doação ocorresse.
E acabou que, um pouco depois, ainda teve algumas situações dizendo que ele não fez muito bem a parte da recuperação e estava piorando a situação novamente. Só que não tem muitos dados para explicar mais. Eu acho interessante porque é um tema que é discutido em várias vertentes, não só na biologia, né? A gente tem questões religiosas envolvidas. Mesmo sendo um tema que gera discussão, ainda há no nosso país um desconhecimento muito grande. E a gente percebe isso no próprio livro Procura-se um Coração. Quando Lela se vê naquela situação, o professor passa uma produção textual sobre o tema, coincidentemente. E aí ele pede para que os alunos pesquisem, e é quando ele tem acesso que Lela está passando por isso em casa. A gente vê brincadeiras por parte dos alunos quando fala sobre esse tema. E o próprio livro, de forma esclarecedora, traz esses critérios que Hélio acabou de mencionar, e eu acho que era interessante a gente ler. No início do capítulo 17, ela diz assim: o transplante de minha mãe virou assunto entre os professores da minha turma. Tudo era motivo para falar dele em qualquer aula. Grupo sanguíneo era um critério fundamental nos transplantes, pois o doador e o receptor precisavam ter o mesmo tipo de sangue. Critérios que Hélio já mencionou. Porcentagem, lá vinha algumas coisas sobre doação de órgãos. Se num país desenvolvido se conseguia obter por ano até 40 doadores por milhão de habitantes, e no Brasil a taxa era de apenas 3,7 doadores por milhão de habitantes, qual era a porcentagem de aproveitamento de órgão em cada país? E aí isso gera uma preocupação da personagem em relação a quando a mãe dela iria conseguir o coração, né? Em alguns momentos do livro, a personagem, ela se viu um dilema psicológico. Porque chegou um ponto que ela estava achando que ela estava ficando louca. Porque ela estava esperando a morte de pessoas, pensando, eita, tava pedindo, pensando que as pessoas tinham que morrer e quando morressem, fossem doar seus órgãos para ir mais rápido e sua mãe se recuperar. Uhum. Enquanto a mãe dela aguarda na lista de espera, como Hélio citou, ela fica muito as emoções à flor da pele, mas ela pesquisou com a avó dela, como a senhora havia dito, e os critérios são a questão da comorbidade, do nível que está a doença, enfim. Mas mesmo assim, o transplante, ele é uma esperança, é inspirador, entendeu? Porque é a salvação para alguém. Então, a gente também tem que entender a parte que ela estava desejando a morte de outra pessoa, não era por mal, mas é porque ela via a esperança para a mãe dela, entendeu? Eu acho que gera sentimentos muito conflituosos, né? A gente fica entre o que é certo... O moral e o ético. Antiético. Há uma relação conflituosa aí. Aí nisso, a gente tem o tópico principal, que é uma situação que, se fosse muito bem trabalhada em nosso país, poderia ajudar essa parte, que é a parte de tratar esse assunto em âmbito familiar. Porque eu acho que muitas pessoas já perceberam que é muito complicado entrar numa situação de doação de órgão, de morte dentro de uma família. Porque no momento que isso entra, normalmente, ou questões religiosas cortam a conversação, ou questões próprio moral, porque a família não consegue. E quando acaba que, infelizmente, ocorre o óbito de uma pessoa dentro da família, como não foi tratado o assunto em nenhum momento, em nada específico, e nada foi gravado dizendo, eu gostaria de doar meus órgãos após minha morte. A família fica em conflito, muitas vezes, e acaba que resulta que não doa, porque vão levando pro lado pessoal. Porque eles ficam estranho que, tipo, imagina você enterrar um corpo, ou cremar no caso, só que quando você enterrou o corpo, tá faltando um pulmão, um coração do corpo. A pessoa vai dizer, e será que é um sacrilégio contra o meu familiar que morreu, recentemente? Tudo gera, na verdade, conflitos muito sérios. Por exemplo, quem está esperando fica nessa alegria se alguém morrer. E o outro conflito é a questão que nós somos muito apegados. Aí, Hélios menciona algo muito interessante. Se eu vou enterrar o meu parente, a pessoa que eu tanto amo, sem os órgãos dele, né? Toda essa ideia. E
como ele mencionou a questão religiosa, eu acho que é interessante a gente pontuar que dados estatísticos mostram que as igrejas cristãs são as menos resistentes a fazer essa doação de órgão. Eles entendem o trabalho científico que é feito, mas a gente sabe que tem, né, esse apego emocional dos parentes em relação. Outra situação que você me lembrou é a lei. Nós temos uma lei para doação de órgãos. Mesmo que você mencione com a sua família o desejo de ser doador, o que é uma conversa muito importante, como foi mencionado, só vai haver a doação no nosso país se os familiares responsáveis assinarem. Então, eu tenho o desejo de ser doadora, mas se o meu parente responsável por mim naquela situação não assinar, a doação de órgãos não é feita, mesmo com o meu desejo. Aí também tem uma coisa que é após a doação, que pelo que eu estava dando uma lida, parece que é anônimo a doação. Você não vai descobrir, após a doação, você não consegue, não tem permissão para descobrir quem doou. Porque acaba que isso poderia afetar a família do doador e afeta a família de quem recebeu o órgão. Porque a família de quem recebeu o órgão vai querer procurar a família do doador para agradecer essas coisas, sendo que eles provavelmente vão estar em uma situação de luto, o que pode piorar ou agravar e que gera conflito entre eles. Entretanto, eu acho crucial, assim, a gente se conscientizar e falar sobre a importância da doação de órgãos, esclarecendo mitos e fornecendo informações verdadeiras, porque muitas pessoas não têm acesso a esse conteúdo. A gente volta para o exemplo do Faustão, né? Ninguém sabe, por exemplo, que no dia que Faustão fez o transplante, mais 7 pessoas tiveram acesso. Então, ele não foi o único e ele não pagou por isso. Ele entrou na fila do SUS como qualquer outra pessoa. Como ele estava em segundo lugar e teve 7 transplantes, e ele se adequou nos critérios de doação, por isso que o dele aconteceu de forma rápida. Então, se a gente tivesse esse tipo de informação, evitaria, por exemplo, um pronunciamento do Ministério da Saúde. Como o Helios falou, não é permitir, não necessariamente a gente precisa saber quem foi o doador, mas no caso dele foi exposta a foto para comprovar que tinha estatura e peso semelhante, para desmistificar qualquer tipo de fake news que tinha sido postado, ou seja, o sofrimento da família daquele atleta não foi respeitado, porque eu precisava, mais uma vez, desmentir uma quantidade absurda de fake news sobre o assunto, e que as pessoas reproduzem e propagam por falta de informação, né? Aí, se não tivesse ocorrido aquilo, poderia acabar gerando outro óbito. Porque a carga emocional do ataque que gera a internet, que a internet tem muita força, principalmente com a galera anônima, aí eles se sentem mais à vontade para fazer um ataque. Aí, o ataque ia ser direcionado à família do Faustão, que estava ainda em uma situação de recuperação para a cirurgia. Isso poderia piorar, porque durante o estado de recuperação, normalmente uma cirurgia, você tem que se manter resguardado, porque é perigoso. Que o corpo pode acabar por causa do estresse rejeitando um órgão, que vai gerar um grande problema dentro da pessoa. Como o Helios falou, as pessoas se acham no direito, por ele ser uma pessoa pública, de estar cobrando em cima, mas não é assim. Ele é um ser humano igual a todos. E como foi que finalizou essa situação de Ana em relação ao transplante? Em relação ao transplante, a galera da turma de Emanuele, eles nessa situação de comentando sobre o assunto, resolveram, se juntaram para fazer uma campanha de doação de órgãos. Eles foram para os principais hospitais da cidade, passaram uns dias de aula se organizando e fazendo divulgando o projeto. Depois foram para a ação. Aí lá eles conseguiram até ir para o âmbito da televisão, conseguindo uma reportagem, vamos dizer assim, uma entrevista, uma rede televisora local, conseguiram passar na televisão. Aí isso fez com que as cidades da região aumentassem a quantidade de doações de órgãos, que a galera lembrou do tema, vamos dizer assim. Aí fez com que a pessoa que estava tendo óbito começasse a trabalhar nisso e estavam doando os órgãos. Aí isso acelerou a fila e fez com que a mãe de Emanuele, a Ana, recebesse seu órgão, vamos dizer que mais rápido, por causa da situação. Aí, e nesse projeto que eles tiveram, teve até uma situação onde as pessoas que tiveram os filhos que perderam filhos para a situação de não ter recebido o órgão,
ou que o filho já recebeu um órgão, eles se propuseram a participar, como por exemplo um senhorzinho que foi lá na campanha e ofereceu sanduíches, que ele era o dono de uma padaria, para ajudar a galera a continuar o projeto, porque ele se solidarizou com a situação. Vocês aconselhariam a leitura desse livro? É óbvio que a gente discute o tema de forma, querendo ou não, leiga, porque ninguém aqui é formado em biologia ou em medicina, então a gente está discutindo a partir das informações que nós temos. Mas em relação ao livro como um todo, agora, para finalizar, por que vocês aconselhariam a juventude a lê-lo? Eu aconselharia a ler o livro para você entender a situação. Você não vai ler o livro pensando apenas no caso, vamos ver, a doação do órgão, eu tenho que ler isso aqui só para fazer um trabalho. Não, você vai pegar o livro e vai tentar entender cada situação e, vamos dizer, problema social. Tentar pegar o máximo que você conseguir. E, vamos dizer, absorver como se fosse uma esponja. Aí, enquanto você lê, você vai pegar a situação e vai prestar atenção. Você vai entender, vai tentar ter empatia pelos personagens do livro e pensar o que aconteceria se eu estivesse passando por aquilo. Se vamos dizer, meu tio estivesse precisando de um coração nesse exato momento, como é que eu ia me sentir? Será que eu ia ficar que nem Lela, pensando a morte das pessoas para poder chegar mais rápido ao órgão? Será que eu ia me colocar em ação, levar o assunto para a minha cidade para ver se eu consigo fazer a diferença? Ou será que eu apenas ia me sentar e aceitar a situação e tentar só, vamos dizer, rezar, pedir que tudo dê certo? Eu indicaria o livro porque Helios falou, os motivos que ele citou, mas também porque são tópicos muito encontrados na sociedade e que eu acho que são importantes serem discutidos, como o termo da gravidez na adolescência, do transplante de coração, da questão da autodescoberta, também da questão que Lela, a mãe, dá intimidade para ela conversar, mas ela não se sente à vontade para conversar. Então, eu acho que é um livro que eu super indicaria e que está dentro da nossa sociedade, por temas que a gente vê no dia a dia. Uhum. Então, é um tema que a juventude poderia ler sem nenhum problema, fora que ele é bem pequenininho, né? São cerca de 130 páginas de leitura, sendo que algumas delas são apenas imagem, é o que facilita, deixa ainda mais rápido. E é um livro que prende você, porque você fica curioso para saber no que a situação vai dar, como que elas vão reagir, enfim. Tá certo, então. A gente espera, né, que vocês tenham gostado do nosso resumo do livro e das discussões que a gente fez, e até a próxima. Obrigado. Obrigada.